Olá, gente! Continuando aqui a nossa aula de função, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa modularização, né? Modularização é você dividir o seu sistema em módulos, certo? Módulos são responsáveis por um pedaço da solução. E modularização é um processo extremamente importante para a vida a longo prazo de um sistema, certo? Talvez, muitas vezes vocês tenham escutado esse lema, né? Dividir para conquistar. Dentro da computação, tudo pra gente é dividir para conquistar. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes um programa, quanto mais funções ele tem, quanto mais coisas ele consegue fazer, mais complexo de ser entendido é o seu código, certo? Mais dependências, enfim, é mais difícil de você entender. E se um código ele é difícil de entender, ele vai ser difícil de ser corrigido, certo? Se ele tem problemas, ele vai ser um programador, ele vai ter mais problemas para corrigir, ele vai ter mais problemas para adicionar novas funções ou estender funções existentes, certo? Ou seja, é um código de difícil manutenção e evolução, em resumo. Então, por isso que dividir para conquistar é tão importante. Se você modulariza bem o seu código, que é ter pedaços com problemas, que resolvem problemas bem definidos, né, esse sistema ele vai ser fácil de ser mantido e evoluído, certo? O que é crucial para um sistema continuar vivo, digamos assim, né? Não se tornar obsoleto, porque um sistema que ninguém consegue corrigir, ninguém consegue mexer, ninguém consegue evoluir, ele vai cair em desuso, certo? E morrer. Outra parte muito importante, né, além de dividir para conquistar, é a reutilização de código. Então, muitas vezes, se você não tem um código bem modularizado, você vai ter que repetir a mesma rotina ou o mesmo bloco de comandos várias vezes no seu programa. Por exemplo, se eu tenho um programa que ele, em diferentes momentos, ele precisa iterar ou navegar em uma matriz, ou então em um array, certo? A gente fez isso nas aulas passadas. Então, a gente ia ter que repetir aquele for, né? Se for uma matriz, um for dentro de um for. E todas as vezes que a gente precisasse no programa se referir a essa rotina de navegar dentro de uma matriz, a gente ia ter que escrever o mesmo trecho de código. Ou então a gente ia ter que ir lá, copiar e colar, certo? Então, que se você extrai esse trecho de código e coloca numa função, você só precisa fazer uso da chamada daquela função no local onde você precisa que aquela rotina seja executada, certo? Isso torna com que a reutilização de código se torne muito mais eficiente. Em vez de você ter que digitar todo aquele procedimento novamente, você vai e chama a função, né? Isso é o que se chama de reutilização de código. Você não precisa reinventar a roda já está lá, já está pronta para você utilizar, você não precisa reinventar ela, é só chamar a função, né, que já está definida. E aí, como consequência da modularização, você vai ter facilidade de leitura e correção de erros, né, que é aquele negócio que eu estava falando no começo da aula, que parece bem lógico, né? Um código fácil de ser entendido, ele vai ser um código fácil de ser corrigido e estendido e renovado, né, para você colocar novas funções nele. E como é que eu faço modularização? Existem vários mecanismos de modularização, certo? Eu poderia abrir uma disciplina só sobre modularização de software, mas para que gente que está aprendendo a programar, o primeiro passo para modularizar o sistema da gente é a definição de funções, tá? Então, a modularização é como se aqui, você tivesse uma peça de Lego grande, né? Duas peças grandes, e aí você, em vez de ter essas duas peças grandes, você ter peças menores, certo? Várias peças menores, e que você consegue recombinar de diferentes formas, certo? Então, imaginem um sistema aí como um cigarro da vida, certo? Imagina que ele não fosse modularizado. Ele tem vários módulos dentro dele. Ele tem um módulo acadêmico, ele tem um módulo de extensão, ele tem um módulo de bolsas, certo? E aí cada pedaço desse pode ser rearranjado de acordo com a necessidade do cliente. Se o cliente disser, aqui na minha universidade a gente não tem pesquisa, então a gente não precisa do módulo de pesquisa.
Então você fornece somente o módulo acadêmico e o módulo de extensão. Então você consegue, de forma fácil e prática, né, reorganizar esses pedaços de programa para ter as funções que o cliente precisa, certo? Então essa é uma das vantagens da modularização, né? Você ter pequenos pedaços que resolvem problemas bem definidos e você consegue tirar e colocar um pedaço de acordo com a vontade do cliente. Bom, voltando aqui, né, a definição de funções, a gente falou que é o primeiro passo para a gente aprender a modularizar o sistema da gente, né? Então, o que é uma função? Uma função, ela vai possuir um conjunto de instruções, de comandos de código, para realizar uma ou mais tarefas e é referenciada por um único nome. Então, do mesmo jeito que uma variável ela é referenciada no programa através do nome dela, as funções também são referenciadas no programa através do seu nome. Você não vai conseguir ter duas funções com o mesmo nome, porque aí o compilador não vai saber qual das duas ele tem que executar, certo? Você não pode ter duas funções f, por exemplo, porque quando você for chamar lá f, você até pode em alguns contextos, mas vamos pensar num programa simples, né, em que você tem um arquivo lá, .c, e você define duas funções f. Aí se você chama essa função f lá na main, o compilador ele não vai saber qual das duas você está se referindo, tá? Então é isso que ele quer dizer, né? É um conjunto de instruções que realizam uma ou mais tarefas e é referenciada por um único nome. A gente já vem utilizando várias funções, né? Main, printf, scanf são exemplos de funções. E as funções elas podem ser ativadas ou chamadas pela função main ou outras funções. Então isso não quer dizer que as funções que você definir, você só pode chamar dentro da main. Você pode muito bem ter uma função f, essa função f ela está sendo chamada dentro da main, mas a função f chama a função x, certo? Então uma função pode chamar outra, e isso não precisa ter um número determinado de funções que esse caminho vai percorrer, né? Você pode colocar aí quantas chamadas de função você julgar necessário. Uma função em C, ela pode retornar somente um valor. Então isso é uma limitação da linguagem de C. A gente tem outras linguagens, como o Python, que pode retornar mais de um valor ao mesmo tempo, né? Mas em C a gente tem essa restrição, né? Uma função ela pode retornar somente um valor. Então lá voltando para o exemplo de Dona Deda ela pode retornar um suco, uma coxinha e um chocolate, certo? Um lanche aí super saudável, só que não. Se Dona Deda fosse uma função declarada em Python, ela poderia retornar essas três coisas ao mesmo tempo. Já se Dona Deda for declarada num programa em C, ela só pode retornar uma coisa, né? Então foi por isso que eu disse que a gente vai simplificar bastante a função Dona Deda, né? Porque ela só vai retornar coxinha. Então, trazendo para o contexto da programação em C, né, ela só pode retornar um valor, que é uma variável de um dos tipos primitivos lá de C, né? Int, double, float, char e assim sucessivamente. Nem todas as funções precisam retornar um valor. Então a gente vai ter funções que retornam um valor, ou a gente pode ter funções que não retornam nada, certo? Essas funções que não retornam nada para quem está chamando, ou seja, vai executar vários comandos lá dentro, mas não vai retornar nada para quem está chamando, é chamada de procedimento. Então muitas vezes vocês vão ver essa aula, né, de função como sendo função e procedimento. Mas a grande diferença entre uma função e um procedimento é que uma função retorna algum valor e o procedimento não retorna nada, certo? De resto, elas funcionam do mesmo jeito, certo? Só que, nesse caso de um procedimento, né, que é uma função que não retorna um valor, a gente tem que utilizar a palavrinha void, tá? E aí o return, ela pode ser utilizada ou não, ela pode ser omitida da função. Lembrando que o return é o ponto que você retorna aquela função, que você finaliza a execução daquela função, certo? Tudo que tiver abaixo do return é considerado código morto, nunca vai ser executado, tá? Printf e scanf são exemplos de funções que não retornam nada, ou seja, são procedimentos
E lá na declaração desses procedimentos você vai ver a palavrinha void. Então vamos pegar aquela função que a gente falou, que a gente definiu no vídeo anterior, e vamos avaliar, analisar a anatomia dela, né? Todas as partes dela. Então a primeira coisa quando você vai definir uma função é definir o tipo de retorno dela. Aqui a gente bate o olho e já sabe que a função f retorna um valor do tipo inteiro, certo? Se tivesse uma palavrinha aqui, void, essa palavra aqui, ó, void, aí a gente sabe que não se trata de uma função e sim de um procedimento. Ela não vai ter retorno. No caso da função f, ela vai ter um retorno, que é marcado aqui, né, como sendo um inteiro. Aí vem o nome da função, e aí você pode nomear a função do jeito que você quiser, né, contanto que você siga aquelas regrinhas de nomenclatura de variável em C, vai ser as mesmas regras para nomenclatura de função ou procedimento, certo? Aí, ó, nome, abre e fecha parênteses, e aqui dentro você vai declarar os parâmetros. Pode ser nenhum, pode ser um, pode ser mais de um. Se você não receber nenhum parâmetro, ou seja, se a sua função não precisar de nenhuma entrada, é só abrir e fechar parênteses. Aí não coloca nada entre parênteses, mas tem que ir para a função ser bem definida, né? Tem que ter os parênteses. Então, abre e fecha é obrigatório. Aqui a gente está vendo o exemplo que está passando um único parâmetro. Aí, na passagem de parâmetro, você é obrigado a colocar o tipo dele e depois o nome dele. E aí, não, a gente tem x aqui, né? Mas poderia também ser qualquer nome que você quisesse. Então, a f recebe um inteiro x como entrada e vai retornar um inteiro como saída, né? Aí, ó, abre e fecha chaves, e aqui é obrigatório, certo? E aí, aqui dentro, a gente vai fazer o processamento da função. Um bloco de instruções, pode ter if, for, while, qualquer switch case aqui dentro, né? O que você quiser, pode ter chamada para outra função, certo? O que ele está fazendo aqui é uma coisa muito simples, né? Que é uma atribuição de x, recebe o valor dessa expressão aritmética, né? Que é 2 vezes x. Então, por exemplo, lá naquele exemplo a gente passou 7, 2 vezes 7, 14, 14 vai ser armazenado dentro de x, e aqui vai ocorrer o retorno, certo? Imagine que a gente tivesse colocado alguma outra linha aqui, um printf. Essa linha aqui, printf, é o que a gente chama de código morto, porque ele nunca vai ser executado. Por quê? Porque quando o compilador bate num return, é como se ele tivesse batido num break, certo? Dentro de um laço, né? Ele tivesse batido dentro de um break, ele vai sair daquele laço. Então, quando bate num comando return, ele vai finalizar a execução daquela função. E o que está abaixo dele nunca vai ser executado. Então, muito cuidado para no programa de vocês não ter código morto, certo? Pronto, então a gente viu aqui, né, o passo a passo para a gente definir uma função em C. Como é que a gente chama ela? Para chamar a função, deve-se utilizar o nome e os argumentos que ela precisa entre parênteses. Os argumentos precisam ser na ordem dos parâmetros que a função tem. Digamos que uma função ela receba um int e um char. Aí, para funcionar, você tem que chamar ela passando primeiro um valor inteiro e depois o char. Se você passar na ordem errada ou esquecer de passar alguns parâmetros, isso vai dar um erro, certo? Então, o seu programa não vai nem compilar, vai dar um erro de compilação. Por exemplo, né, f de 3. Lá a gente declarou que é um inteiro, que tem que passar como parâmetro. Estou passando o inteiro, então eu estou cumprindo a minha parte como cliente do contrato de prestação de serviços. Aí, o que este programa faz? Olha só, esse programinha, ele tem um procedimento, né? Porque a gente está vendo logo a palavrinha void aqui, ó. Quando a gente vê a palavra void na definição de uma função, a gente já sabe que ele não vai retornar nada para o cliente, né? O cliente é a outra função que está chamando ela. E aqui a gente tem o int main. Vamos executar esse programinha linha a linha. A gente já sabe que sempre começa pela função main, né? E aí, ó, vai executar a primeira linha da função main, que é a chamada da função hello. E o computador chama hello para trabalhar. Aquele fluxo de controle ele é colocado em standby, e aí hello vai ser executado. Hello, dentro dele tem um printf com hello world, que vai ser impressa lá no monitor, e ele bate o return, e esse return
como se trata de um procedimento, você pode colocar ou não, ele é opcional, certo? Então eu podia também ter retirado aqui esse return. Bom, quando ele chega no return, terminou a função, né? Ele volta para a função main e a próxima linha da função main é uma nova chamada para a função hello. E aí, ó, o computador chama hello pela segunda vez para trabalhar. Volta lá, o fluxo de controle é desviado para a função hello novamente, vai imprimir o segundo hello world na tela, vai retornar e aí termina a execução do programa, ok? Outro exemplo. O que este programa faz? Ó, aqui a gente define dois procedimentos, o procedimento alô e o procedimento hello. E vejam que o procedimento hello chama a função alô. Então vamos ver como é que funciona a execução desse programa. Lá na função main, o computador chama hello. Hello vai imprimir na tela hello world, aqui ó, no monitor. E vai chamar a função alô. Aí vai acontecer a mesma coisa, certo? O fluxo de controle da execução da função hello, ela vai ser interrompido e o computador vai chamar o procedimento alô, né? E alô vai imprimir alô mundo. E aí volta, termina a chamada, né? E aí vai imprimir fim. E aí a gente volta para o main, onde o programa da gente vai ser finalizado, certo? Onde é que a gente define função? Em outras linguagens não importa, você pode definir função em qualquer posição lá do seu arquivo. Mas em C existe uma limitação, que você precisa definir as funções antes da função main, porque senão não vai funcionar. Se na main você tiver uma chamada de função que está definida depois dela, o compilador não vai ser capaz de enxergar isso, certo? Então não vai entender qual é a função que você está querendo chamar. Então, o computador precisa saber de antemão todas as funções que existem. Caso ocorram chamadas de funções por outras funções, as funções a serem chamadas precisam ser definidas antes. Então, tem essa limitação, né? Então, você sempre tem que definir a função antes de você usar ela, né? O exemplo aqui, está aqui a definição da função hello, no caso é um procedimento, né? Porque ele é void. E lá dentro da main, a gente está chamando hello. Antes de usarmos a função hello, precisamos dizer ao computador o que ela recebe como argumento, o que ela faz e o que ela retorna. No caso de hello, ela não recebe nada como argumento e ela também não vai retornar nada para a gente. Ela só vai realizar alguma tarefa lá interna, que é chamar outra função, que é printf, né? E vai imprimir a mensagem hello world na tela. Ok, opcional. Se você quiser, a função pode ser definida após o uso, certo? Então, muitos programadores se organizam dessa forma. A primeira função que tem no arquivo é a função main, certo? A primeira declaração de função é a função main. E ela chama uma série de funções lá que estão definidas depois. Mas você só consegue fazer isso se você declarar, porém, deve-se declarar ao menos seu nome e parâmetros antes do uso. Você consegue definir as funções utilizando o que a gente chama de assinatura, interface ou protótipo. Vamos para o exemplo, né, para ver como é que funciona isso. Isso aqui é o que a gente chama de assinatura da função, que é simplesmente dizer o que é que ela retorna, qual é o nome dela e o que é que ela recebe como entrada, né? Isso é tudo que o compilador precisa para saber quem é essa função. E aí tem a função main, que vai chamar dobro aqui, né? E a definição da função em si está abaixo da main, certo? Então, essa facilidade é opcional. Você pode fazer isso ou não, certo? Mas o importante é que, se você tiver funções que estão definidas depois da main, é obrigatório adicionar a assinatura da função antes, certo? Aqui, esse formato de programa também é permitido, desnecessário, mas funciona, que é, eu coloquei a assinatura da função, em seguida vem a definição da função, e aqui embaixo eu chamo a função dobro, né? Mas aqui ela já está definida acima da main, então eu não precisava colocar essa assinatura aqui em cima, né? É desnecessário, mas o compilador entende e funciona. Vou dar uma pausa aqui, né? Então a gente falou sobre a sintaxe das funções, a gente explicou qual é a diferença entre função e procedimento,
e que aí é tudo que a gente precisa para declarar uma função bem definida em C, certo? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre escopo de variáveis. Então, fiquem comigo e deem um play aí para o próximo vídeo. Um abraço!